Paz e graça, como estão vocês, né? Chegamos finalmente ao último tema dessa semana de oração, dessa Semana Mundial de Oração. Obrigado por acompanhar conosco até aqui, esta semana, né? Bem, hoje eu gostaria de trazer para a meditação o livro de Efésios, os capítulos 2, versos 11 a 22, né? Aqui é o texto adaptado do pastor André Samuel, né? André Samuel, traduzindo para o português, né? E nós vemos assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamavam da circuncisão, feita por corpos por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam em Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês são que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos expressas em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Irmãos e amigos que assistem essa semana de oração, é interessante meditar no texto de hoje, porque nós percebemos aqui algo que nós já havíamos falado durante toda essa semana, que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, não é? Aqui em específico o apóstolo Paulo dirige especificamente aos gentios, né, convertidos, dizendo que agora eles foram enxertados à raiz de Israel. Que antes havia essa separação entre Israel e os gentios, mas que agora não. Todos eram um em Cristo, porque todos foram comprados pelo sangue de Jesus. A cruz de Cristo destruiu as barreiras, os muros que existiam. Então agora, portanto, nós podemos pensar em um contexto em que vão conviver, vão comungar agora na Igreja de Cristo, tanto pessoas da cultura judaica como da cultura gentílica e de diversas culturas e diversos povos. O grande problema é que, como já falamos em outras noites, é que os judaizantes queriam uniformizar os cristãos gentios ao padronizar aos moldes judeu de ser. E aí o apóstolo Paulo diz que essas ordenanças, né, tudo que tinha a ver com as cerimônias e que até mesmo a lei civil, que era própria dos costumes e da cultura judaica, tinham sido anuladas pela cruz de Cristo. Anuladas não que passaram, mas que teve, dentro daquela cultura judaica, continuava servindo para eles, mas que dentro de uma nova cultura não se fazia mais necessário, tendo em vista que agora a cruz de Cristo era o que unia os dois povos. Nesse sentido, nós podemos dizer que a igreja cristã surgiu num berço de uma cultura multiétnica, entre que várias etnias, vários povos passaram a fazer parte da igreja cristã. Então, desta maneira, podemos pensar numa igreja que vivia sob duas égides: a égide da unidade, princípios e valores que deveriam ser mantidos em todas as comunidades, tanto judaicas como gentílicas, e aí nós temos a questão da unidade, como também a questão da diversidade, porque havia outros aspectos que, ao ver do apóstolo Paulo e ao ver das Escrituras Sagradas, não eram principais, eram pontos secundários de fé. Então que nesses pontos eles podiam divergir. E a gente já vê várias questões em relação apresentadas no próprio Novo Testamento e que foram temas de vários concílios.
E aí, entre eles, podemos citar a questão da circuncisão e outros pontos a mais. Podemos pensar também na questão de alimentação, a questão de estilo cristão, cortar o cabelo ou não, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, na igreja de Coríntio, diz que era desonroso para o homem usar cabelo grande devido à sua cultura, mas que os próprios judeus era aconselhado, né, devido às suas tradições de cultura, manter o cabelo grande. Então esses pontos eram pontos o quê? Secundários de fé. Então, nesse sentido, nessa questão de diversidade, nós podemos entender aqui o princípio, já no Novo Testamento, da liberdade de consciência. Em pontos de unidade, não haveria então essa liberdade. Mas em pontos de diversidade, sim, haveria essa liberdade de cada cultura e cada povo adorar a Deus e servir ao Senhor com seus costumes, com suas tradições. Então, a gente passa a refletir sobre a doutrina da liberdade de consciência a partir do que Santo Agostinho falou, ao dizer que no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, mas em ambas as coisas, o amor. Então podemos entender que o que seria o essencial? O essencial aí são pontos de fé que não pode ser negociado, ou seja, que não pode haver diversidade. Por quê? Porque são pontos principais. Por exemplo, que Cristo morreu na cruz e é o nosso Senhor e Salvador. Isso é inegociável na tradição e na cultura cristã. Tanto o judeu como o grego não poderia ter a liberdade de escolher que Cristo morreu em outro local, que não fosse a cruz. Não, porque foi na cruz que ele morreu para nos salvar. E, portanto, não existe outro evangelho. Não existe dois evangelhos. Não existe evangelhos diversos. Há um só evangelho. O texto diz isso. Em Efésios apresenta pelo menos assim 7 pontos de unidade da igreja cristã. Ele vai dizendo que há uma só fé, que há um só Espírito, que há um só Evangelho, que há um só Cristo, que há um só Deus, que há um só batismo. Então não podemos negociar em relação a isso. Portanto, isso aí é o essencial. E aí, nesse sentido, devemos ter o quê? Unidade. Mas, por outro lado também, existem outros pontos, como eu já falei. E aí nós podemos ver questão de estilo de vida cristã, estilo de cada cultura, as questões culturais envolvidas, praticar ou deixar de praticar algumas coisas ou certas coisas, comer ou não comer certos alimentos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo já aconselha quem come não julga quem não come, e assim sucessivamente. Claro que se por princípio de saúde você deseja manter uma saúde e não comer certas carnes e se privar disso, para o Senhor o faz. Mas não podemos julgar aqueles que de alguma forma entendem, né, pela a questão cerimonial judaico, das leis das purezas e impurezas, se entende que não há pecado em fazer isso, que também respeite essa decisão, desde que haja um respeito. Então, o que nós podemos concluir? Que tanto na unidade, nos pontos de unidade, nós devemos pensar em quê? No amor. Tem que ser feito com amor. A doutrina da unidade de Deus, o Espírito Santo, o batismo, nada pode ser feito sem amor. Da mesma sorte, em pontos diversos, o amor deve revigorar no respeito, no amparo e no acolhimento de outras etnias, de outras culturas, de outros povos, de outras pessoas. Para concluir, então, eu gostaria de entender que essa unidade que a Bíblia fala, que todos somos um em Cristo, não pode ser confundida com uniformidade. A unidade não deve ser confundida com uniformidade. Por quê? Porque nós podemos entender que muitas vezes as pessoas adotam uma postura de uniformizar, padronizar, vestir as pessoas de um jeito, as pessoas têm que ouvir uma música de tal tipo, muitas vezes de acordo com suas preferências. Infelizmente isso acontece inclusive nas igrejas, em que os líderes muitas vezes impõem seus costumes, impõem seus valores sobre as pessoas e não deixam muitas vezes o cristão ser livre. E principalmente em questões de pontos que são secundários, que não são esses pontos que a gente já mencionou aqui. Não é a questão do batismo, um só Espírito, um só Deus, um só Evangelho, uma só palavra. E aí as pessoas muitas vezes querem uniformizar. Devemos entender também que unidade ela é feita no amor. A diversidade também era no amor. Ambas as coisas no amor, como já falamos. E não uniformizando, porque o uniformizar já não é mais
no princípio do amor, mas no princípio da imposição, no princípio da intolerância. E Deus não aceita isso, porque nós fomos libertos por Cristo. O Evangelho nos libertou, e em Cristo Jesus nós somos livres. Conhecereis a verdade, que é Jesus, e ela vos libertará. Então o crente é livre para sorrir, o crente é livre para brincar, o crente é livre para viver, o crente é livre para viver na comunhão da sua família, assim como é feito para a comunhão de sua igreja. Então ele tem liberdade para escolher a profissão e viver no princípio da liberdade de Cristo, sem perder o essencial de viver unido em Cristo, na mesma fé e na comunhão com os irmãos de sua igreja, quando se reúne para adorar e buscar o Senhor. Então que Deus nos abençoe, para que como cristão nós não podemos impor a uniformidade. Nós não devemos gerar problemas para a igreja de Cristo. Nós não podemos ser o criador de problemas, mas aquele que soluciona os problemas, dando as liberdades, mas sempre enfatizando aquilo que nos une, para que as pessoas não percam o seu essencial e o seu foco. Encerro então perguntando o seguinte: com que pessoas, em que lugares, em que ambiente nós temos confundido nossas liberdades e nossas unidades? Com que nós temos confundido muitas vezes essas liberdades e essas unidades? Deus queira que não seja com a uniformidade, porque ela machuca, ela maltrata, ela destrói e ela afasta as pessoas de Cristo. Porque se fosse assim, aqueles judeus que queriam uniformidade, que os judaizantes, que todos fossem do mesmo jeito judeu, a igreja de Cristo não teria prosperado, não teria crescido. Por quê? Porque no reino de Deus nós temos que entender que aceita pessoas de diversas cores, de diversas etnias, dos mais diferentes lugares, perto, longe, e que todos são chamados para também pertencer ao corpo de Cristo, estar unido à cabeça que é Cristo. Então que nós possamos promover isso em nossas igrejas, como líderes, como pessoas cristãs, como pessoas que amam a Cristo e que têm a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo na sua vida. Deus abençoe a todos e obrigado por participarem conosco dessa semana maravilhosa. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Quero nesse momento estar agradecendo a presença de todos os quais tiveram esse grande privilégio de durante essa semana estarem participando destes grandes momentos de oração para a honra e a glória do nosso Deus, onde com certeza Deus nos abençoou, Deus derramou bênçãos maravilhosas sobre cada um de nós. E eu quero trazer a seguinte fala para você. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, portanto, que perseverar até o fim, será salvo. Continua perseverando. Busca a presença do Senhor. Deixa essa liberdade da diversidade invadir o teu ser, invadir o teu coração. E espera somente em Deus, que Ele irá derramar bênçãos sobre bênçãos na tua pessoa, em extensão à tua família, em extensão aos teus vizinhos, em extensão a todas aquelas pessoas que vocês oraram por elas. Tá certo? Então que Deus te abençoe poderosamente, que possamos em outros momentos estarmos buscando e engrandecendo o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador e Governador de todas as coisas. Muito obrigado mesmo pela sua presença durante todo esse período, essa semana maravilhosa, mundial de oração. Hoje nós gostaríamos de orar pelos irmãos, pelos batistas do sétimo dia, de Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda, Ucrânia, Estados Unidos da América e Zâmbia. Então, nesse momento, convido você a orar comigo. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, obrigado por mais essa Semana Mundial de Oração. Obrigado, Senhor Deus, por podermos, nesse momento, estarmos comungando com os irmãos e amigos de países mais distantes, que apesar de suas culturas, de suas tradições e costumes, formas de servir a Cristo de forma diferente, mas estão unidos nesse momento conosco em oração, no mesmo Espírito, numa mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Evangelho, no mesmo batismo. E é nessa certeza que, apesar da diversidade, nós mantemos a unidade em Cristo, que nós oramos, pedindo que o Senhor venha abençoar cada um de nós, hoje e para todo sempre, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai Celestial, comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra e com toda esta nação
que prostrou os seus joelhos durante essa semana de oração. Que Deus os abençoe poderosamente, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia.